Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Mídia e Memória do Projeto REC. Nessa seção, a gente convida as pessoas aqui a fazerem um passeio pela memória a partir de peças que formam o acervo do SEDOC à Tarde, reportagens, fotografias. Hoje a gente está aqui com Jonas Brito, historiador, mestre em História, doutor em História e que, para sua tese de doutorado, ele estudou um acontecimento muito especial, que foi o quebra-bondes. E a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o quebra-bondes. Lembrando que tem uma relação também com a sede da Tarde, a gente vai conversar aqui no Jornal à Tarde essa história e numa semana que a Tarde vai completar 111 anos de sua fundação. Preparado? Sim. Então, vamos lá. Olha só. É uma fotografia, tá? É 1930, né? Isso. 4 de outubro, né? Outubro de 1930. Outubro de 1930, vamos dizer assim. É mais, Isso. mais tranquilo. E aí, aqui, né, na verdade, são reproduções, né? Aqui de fotografias. A gente não tem aqui o registro preciso da data, né? Mas... Uhum. Então, essas fotos, elas foram produzidas, muitas delas, pela perícia. Ou seja, é a documentação da destruição, com propósito, inclusive, indenizatórios. Então, essas fotos foram produzidas nos dias seguintes, quando a empresa exigiu que os destroços permanecessem nas ruas para que a verificação dos danos fosse feita. E isso, inclusive, interrompeu, como se pode imaginar, em um momento de revolução, o restabelecimento em absoluto do cotidiano urbano. Essa foto, em particular, foi produzida no Terreiro de Jesus, que é um dos lugares onde começa o protesto, onde começa a destruição propriamente dita, né? E você percebe a presença de crianças, em particular de crianças negras. Nessa coleção você tem uma onipresença dessas crianças negras. Quem eram essas crianças negras? Antes de mais nada, o quebra-bondes ele começa por causa de uma criança negra que vai denunciar o desrespeito à bandeira brasileira em um prédio no plano inclinado Gonçalves, que pertencia à empresa, e depois elas também serão importantes na destruição dos bondes. Eu cogito na minha pesquisa que se trata de gazeteiros ou queimadeiros, pessoas que vendiam queimado, que vendiam doces nos bondes e também tinham conflitos com essa empresa. Então essa presença de crianças negras é algo absolutamente central no quebra-bondes. Nossa. E lembrando, viu, gente, a empresa Linha Circular. Linha Circular de Carris Urbanos da Bahia. É como o quebra-bondes é um movimento, né, que você teve, se fosse hoje, né, em dias atuais, é como Salvador amanhecesse sem os serviços de ônibus e outras formas e outros serviços, e né, outros telefone, né? Eletricidade, a própria água que dependia da eletricidade. A seguinte, também dessa coleção, né, de reproduções, essa aqui é na praça também. Olha só. Essa aqui ainda é o Terreiro de Jesus. Essa foto é uma foto absolutamente valiosa porque ela traz um elemento que não está em fontes escritas, que é a existência de uma pequena placa fixada no bonde. Na placa diz o seguinte, literalmente, a partir dessa data, ao povo baiano, baiano com H, né? A partir desta data, os bondes será R$100 a direção. Então é um documento absolutamente interessante porque é uma exigência de que o preço do bonde fosse reduzido de R$200 para R$100. Ele contém um elemento de ironia, uma vez que foi provavelmente um popular que escreveu isso, mas colocou a direção como se fosse a empresa. E ao mesmo tempo era uma ameaça. A partir de agora o público determinou o preço da passagem. Então esse documento é muito interessante. Inclusive com erro de concordância. Exatamente, com o erro de concordância apontando que foi um popular, provavelmente, né, que escreveu. Nossa, que fantástico, né? Fazer essa viagem iconográfica, né? Por meio da iconografia. Bom, a gente tem aqui uma imagem, né? Que é, na verdade, não exatamente, a gente não tem aqui o período, mas que tem a ver com a história, que é Simões Filho, Ernesto Simões Filho, fundador de À Tarde, num carro ajudando a distribuir jornal. Jornal, né, que vai ter sua primeira sede própria invadida durante esse processo, né? E esse processo do quebra-bondes, né? A passeata. E é interessante, Simões Filho, né, ajudando, porque ele está completamente articulado a esse movimento, né? Isso
Jonas? Então, essa foto é uma foto icônica, né? Ela tem um grande simbolismo para mim, particularmente, porque é um momento de juventude de Simões Filho, né? Você tem os jornais sobre um carro, né? Você tem um carro em Salvador, é uma coisa muito rara, né? E o modelo do carro percebe-se que é dos anos 10, então é do início da história do À Tarde. Isso demonstra dinamismo, isso demonstra uma cidade, um jornal que percorre a cidade com o próprio carro, né? Então, essa empresa e o Simões Filho foram absolutamente alvejados e mirados durante o quebra-bombas. Pois é, e a sede tinha alguns meses de inaugurada, né? Isso. Foi inaugurada em março de 1930, é a primeira sede própria, quando a tarde estava completando 18 anos de fundação, né? E ela Isso. acaba sendo depedrada, né? Durante Exato. a passagem do movimento, né? Imagina só, gente. Ele era conhecido pela elegância, né? O fraque, né? Ele sempre foi porte, conhecido, sim. René Simões Filho, né? Pela elegância. Aqui a seguinte é também, ó, gente, sem data, mas dá uma olhadinha aqui, ó. E você vê o nível da destruição, Isso, né? Não foram isso. só os bondes. Isso. Essa foto, ela atesta exatamente isso. Primeiro, é uma foto produzida no Largo de Roma. O Largo de Roma foi um dos grandes centros da destruição, porque a destruição ela começa no centro histórico e vai se espalhando pelo subúrbio. E quando chegou no quebra-bondes, no Largo de Roma, ela atingiu um alto poder de destruição porque existia uma enorme concentração de propriedade ali. Estação elétrica, estação de telefone e estação carril. E esse lugar também foi muito importante durante o quebra-bondes ocorrido em 1909, quando houve um outro quebra-bondes. E também essa região aqui foi alvejada. Então você vê, pelos resquícios que sobraram, que a população tinha um enorme poder de destruição e de controle sobre a cidade. E foi isso que assustou as elites e traumatizou a cidade. Nossa! Imagina só E a gente como tem a cidade aqui não ficou. 2 registros, né, agora editoriais, Isso. reportagem. Quando estava fazendo a pesquisa, né, para a preparação desse nosso conteúdo, me chamou a atenção. À tarde teve a sua sede invadida. Por que é que a gente não encontra referências? Sim. Primeiro que é o jornal vespertino, então teria tempo hábil, na época era vespertino, teria tempo hábil, né, até para no próprio dia já ter alguma notícia, né? E claro, no dia seguinte foi um domingo, e na edição de segunda-feira, nada, né? E assim, uma coisa ou outra muito discreta, né? E de repente, Jonas vai dar a pista, né, do que aconteceu aqui, a partir dessas 2, né, páginas da edição de 6 de outubro de 1930, né? E a outra, as duas são de 6 de outubro. São, mesmo dia exatamente. da Observe edição. que o quebra-bondes ele acontece no sábado, então essa é a edição de segunda-feira. Segunda-feira. Talvez tenha sido a primeira edição depois do protesto. Isso. E o claro que você percebe aqui foi a ação da censura. Então, o jornal, assim como outros órgãos de imprensa, foram proibidos de publicar informação. O fato de ter ficado em branco sugere que o jornal chegou a produzir um texto, mas poucos minutos, poucas horas antes de sua reprodução, a censura impediu a publicação. É importante dizer que essa foi uma medida, inclusive, nacional. Os jornais do Rio de Janeiro foram proibidos de publicar os acontecimentos que se desenrolaram em Salvador naquela noite de 4 de outubro. E lembrando que está acontecendo a Revolução de Exato. 1930, que vai levar Getúlio Vargas, né? A Bahia Exato. vai ficar sob intervenção federal durante 15 anos, né? Então, o silêncio era uma Estado medida de Novo. restabelecimento e garantia da ordem. Essa aqui, né? Essa É aqui- muito interessante, ó, porque sobrou. Sobrou o título. Sobrou o título, parte do título ficou sobrando. Então, sobrou o título e o título atesta que realmente era uma Era. coluna sobre o quebra-bondes e que essa coluna foi impedida de ser publicada em cima da hora. Eles tiraram assim, ó, a gente ia colocar, mas não rolou. Exato. Quem sabe eles não tenham deixado para que os historiadores Justamente, né? percebessem Quem isso. sabe, né? Uma pista, ó, Tipo a era pra receita estar de bolo aqui. da época da ditadura Isso, militar, né? exato, exato. Pois é. Quem sabe foi pensado, Aham, deixa aham. aí. Né? Mas, gente, gostou, Jonas, Muito, dessa adorei. viagem? Gostei muito da oportunidade de conhecer o acervo e poder divulgar a minha E a pesquisa. gente poder contar, né? Aham. Também, assim, sobre outras perspectivas, Sim, né? sim. A partir de outros materiais. Sim, Né? Isso é sim. muito, muito fantástico, né? Uhum. É bacana, né? Só para concluir, eu acho que o quebra-bondes é um assunto absolutamente atual, porque ele trata das condições de vida nas grandes cidades, da privatização das grandes cidades, do aumento das passagens, né, que é uma realidade. O quebra-bondes traz muitas semelhanças com a jornada de 2013, Sim, com os sim. levantes que agitaram as grandes capitais mundiais, inclusive o Chile. Com a nos revolta do últimos anos. Buzu. Com a revolta do Buzu, exatamente, né? E mostra o poder e a capacidade da população trabalhadora, inclusive uma população majoritariamente negra, de se fazer presente na história no momento E jovem crucial. também. Aham. No caso dos protestos mais recentes, a população jovem. Pois é, Salvador sempre essa cidade Muito rebelde. importante sim. e também muito importante na política brasileira. Sim, com certeza.
Gente, tá vendo é isso. Nos canais do Grupo à Tarde, sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.